Bom dia. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, Jorge. Tudo jóia, Mariana. Tudo tranquilo. Vamos chegando ao final da semana, né? Uhum. Só temos Mariana e Jorge até agora. Acho que o pessoal estamos entrando mais. Tamires. Olá, Tamires. Rodrigo. Tainá. Jaqueline. Hildon. Olá, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tamires, que estão mandando mensagens aqui no chat. Denildo chegando. Hildon. Bom dia, professor. Bom dia, Rodrigo. Bom, gente, primeiro eu quero prometer a vocês fazer um roteiro para entregar no grupo, no WhatsApp, antes da sexta-feira, no máximo até a quinta, para que a gente tenha mais ou menos uma sequência do que a gente vai tratar. Até aqui eu estou fazendo... vamos imaginar, tinha um programa na televisão que chamava Programa Livre. Então, eu estou fazendo mais ou menos esse programa livre, né? Dizendo um monte de coisas, mais para desconstruir do que para construir, não é? Mais para desconstruir do que para construir. Então, nós fixamos a ideia de que essa é a primeira tábua de valores, quase aquela entregue a Moisés, né? É o primeiro mandamento de que a legalidade é um princípio. E as pessoas chegam a dizer assim, você gosta de leis, vai fazer direito e tal. E aí chega um cara no meados para o final do curso, um tal de Celso, e diz assim, puxa, legalidade não é um princípio, lascou-se. E todo mundo falando de que era o princípio principal, os anéis de formatura, quando se usavam, vinha escrito lex, então dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é lei, e aí a gente começa
a acreditar que isso é tão verdadeiro quanto o ar que nós respiramos, né? Ou quanto o sistema heliocêntrico. É verdade que já existe muita gente dizendo que a Terra é plana, né? Os terraplanistas, né? Aliás, hoje nós vivemos, eu vivo, e vocês vivem também, uma fase, saímos da Idade Média e entramos na Idade Mídia. É uma mudança bastante radical. E aí a gente não construiu ainda um paradigma. A gente ainda não construiu um paradigma e nem pensou no que significa sair da Idade Média para entrar na Idade Mídia. Vamos imaginar, durante muito tempo eu lia jornais, eu assinava jornais, hoje já não assino nenhum jornal, e recebia no papel, e o entregador chegava, e dia de chuva, todo vestidinho, etc., mas vinha e entregava o jornal. E se o jornal dissesse alguma coisa errada, dissesse alguma coisa que eu quisesse contestar, eu sabia que o jornal funcionava na rua tal, número tal, por exemplo, o Jornal à Tarde, que é de Salvador, o mais antigo, funcionava ali na Praça Castro Alves, então eu podia ir lá e esbravejar na redação e dizer, olha, o que vocês disseram, ou mandar uma cartinha para eles e usar o direito de resposta. A grande questão é de que nós éramos agentes receptores da notícia e hoje também nós viramos transmissores da notícia. Ao mesmo tempo, nós recebemos e igualmente transmitimos. E aí não temos ainda uma palavra, e talvez não tenhamos por muito tempo, e herdamos e traduzimos, traduzimos não, incorporamos em estado puro, em estado original, o fake news, né? A notícia falsa, né? Que já existem várias classificações. Olha, a notícia em si não é falsa, mas aconteceu há 10 anos e está sendo dada como de agora. É fake news ou não é fake news? Olha, quem controlar o som, mas podem interromper quando vocês quiserem. Então, quando é que, na verdade, como lidar com a fake news? Quer dizer, o que é mesmo? Primeiro, o que é fake news? Um fato é contado e é exagerado. Mas quem conta um conto acrescenta um ponto. Ou seja, toda vez que você conta alguma coisa, você intuitivamente você gera algum tipo de percepção. Não existe o fato em matéria bruta, só existe a versão, né? Só existe um detalhe que nós percebemos ou não percebemos. Então, se você passar uma obra de arte, por exemplo, para uma pessoa e pedir a ela que conte para a segunda, para a terceira, para a quarta, a 10ª pessoa que contar para a 11ª já não vai identificar aquela obra original, né? Todos agindo de boa fé, mas é que as nossas vivências projetam as nossas emissões de sentido, né? Então, e aí a gente quer, na verdade, que a lei resolva esse tipo de situação. Olha, vamos criar... E aí chega uma empresa como a Telegram, criada por um russo, e diz, eu não tenho sede no Brasil, não. Tá, mas você tem que ter sede no Brasil. Tá bom, mas e agora, gente? Vamos sair desse direito da informação, etc., e vamos pensar em direito ambiental. Você vai pedir passaporte à águia
para sair daqui para o Peru. Não tem como. Na verdade, ela vai voar ou vai fazer... E o que você vai fazer quando a baleia cruzar as águas territoriais de um país para o outro, né? Como é que você vai, quer dizer, a necessidade de um direito que não seja mais estatal? Então, de que o direito estatal vigorante e aquelas ideias de territorialidade, de extraterritorialidade, todas elas vão cair, né? Todas elas vão desmoronar pela impossibilidade de você ter, na verdade, um grande agente produtor da normatividade. Quer dizer, a heteronormatividade está sendo substituída pela autonormatividade. Não sei se vocês conseguem captar esse tipo de situação. Em cada momento, quer dizer, as partes adotam determinadas práticas e que não tem como ser diferentes, ou você vale ou não vale. Porque não adianta você dizer é proibido veicular na internet esse tipo de coisa, a partir do Brasil. Mas o Elon Musk, por exemplo, o dono da Tesla, está cedendo a rede de comunicação dele para quem? Para a Ucrânia. E aí, quem é que vai dizer lá, quem é o russo? Elon Musk, você não pode mais fazer isso, né? Quer dizer, há, digamos, um embate que eu gostaria de levantar para vocês, antes de voltarmos ao fio da meada, entre a lei e a tecnologia, sem falar de outras coisas que são, abrindo parênteses aqui, como é que a lei se relaciona com a tecnologia? A tecnologia, às vezes, facilita bastante as soluções legais. Antigamente, para você dizer que João era filho de José, era um processo altamente complicado, porque a investigação de paternidade dependia de testemunha, aí ele tratava bem e mandava cartinhas, e Pedro tratava José como filho, e aí hoje você tem o exame do ácido desoxirribonucleico. O que quer dizer isso? DNA. É porque eu não tenho intimidade com ele assim, então eu chamo pelo nome completo, né? Ácido desoxirribonucleico, né? Então, pela formação do genoma, eu sou versado em cultura inútil, viu? É uma das minhas especializações, né? É aquela cultura que transcende ao direito formal, né? Então, se vocês quiserem interromper, eu fico muito satisfeito. Aí vem o DNA e diz, não, é pai com 99,9999, e o juiz, é pai, é filho, e acabou o assunto. A tecnologia ajudou a aplicação da norma jurídica. Mas aí se dizia, bom, porque paternidade é biológica. Todo mundo diria, bom, a paternidade é biológica. Os judeus diziam, judeu é filho de judeu. Não é? E aí eu vou levantar um outro tema, o que é mesmo? Será que a paternidade é biológica? A tecnologia começa a colocar, dizendo, mas espera aí, você afirmou o tempo inteiro que a paternidade é biológica. Vamos imaginar o seguinte, o cidadão se propõe, ou remunerada, ou gratuitamente, a ser doador anônimo de espermatozoide. E ele comparece a um laboratório e deixa lá o seu sêmen num frasquinho e, pelas regras do laboratório, Rosane, quer
falar, ele deixa lá no laboratório. Tem o sistema de vocês levantarem a mãozinha, mas podem, de qualquer modo, também usarem qualquer outro sistema, tá? Então, aqui no meu aparece como reações, tá? E aqui, tipo aqui você colocou, então alguém, na verdade, faz isso. Bom, aí o doador anônimo de espermatozoide, por acaso, vazam os dados dele. Vazam os dados dele e termina-se chegando a identificá-lo como pai. E aí, gente, o que vocês acham? Eu vou abrir o debate. Podem dar qualquer opinião, porque ninguém tem opinião formada sobre nada disso. Quer dizer, é um debate que ainda está bem vivo, bem aceso, bem tranquilo. O doador anônimo de espermatozoide é pai, ainda que confirmada a relação do DNA? Quem quer dar uma opinião sobre isso? Eu acho que genitor só biologicamente, doutor. Acho que pai está mais ligado a uma construção social. Eu também acho, Jaqueline. Eu, por exemplo, não reconheceria a paternidade de alguém que só fez a doação do esperma sem saber para quem iria, sem conhecer a mulher que gerou o filho. Então, isso, o que mexeu, Jaqueline? Mexeu com a ideia de que paternidade era um conceito biológico, deixou de ser. Paternidade passa a ser um conceito cultural e não biológico. Né? Então, hoje se fala na paternidade afetiva. Alguém foi, na verdade, sempre foi tido como filho, e isso vale mais do que a paternidade biológica. Vejam, a tecnologia gerando, ela que nos resolveu o problema do DNA para identificar quem é o pai, ela também gera um outro problema, a mudança conceptual, a mudança de conceito de quem é filho e de quem é pai, né? De quem é filho e de quem é pai. Então, a tecnologia e o direito, elas estão sempre, na verdade, em busca de um determinado momento. Então, por que eu vou repetir agora, voltando, fechado esse longo parêntese, eu vou repetir para que vocês fiquem na memória por que a legalidade não é um princípio. Porque se ela, na verdade, é um meio de garantir a segurança jurídica, se eu tenho a legalidade como um meio de garantir a segurança jurídica, se ela é meio, ela não é fim, ela não é princípio, né? Quer dizer, o que é meio, ela não é princípio. E a própria Constituição diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que são o direito adquirido? A segurança, já estou seguro, já adquiri meu direito. O ato jurídico perfeito, está tudo consumatus est. E a coisa julgada, não dá mais para discutir. Tem um lugar onde as coisas julgadas não acontecem, nos botecos e na academia. Aqui a gente sempre vai poder discutir essa coisa. Eu comecei a desconfiar de que na verdade, a lei não era a princípio, a partir de uma música, eu não sei se eu já contei a vocês, do Raul Seixas. Eu vou tentar aqui ver se eu reproduzo. O senhor colocou na última aula.
Coloquei, não é? Então, o Raul Seixas, quando ele diz eu sou a mosca que pousou, eu sou o início, o fim e o meio. Quer dizer, é difícil você ser o início, o fim e o meio, né? Quer dizer, você, na verdade, não pode buscar o início, o fim e o meio. Depois, outra coisa, quando os romanos criaram a legalidade como princípio, valia o aforisma fiat justitia, pereat mundo, faça-se justiça e o mundo que pereça, né? Na quarta-feira, eu participei de um julgamento onde a discussão era muito interessante. Será que o município de Cairu poderia cobrar uma taxa dos que visitam lá? E aí a discussão, esse tribunal já disse que essa taxa, essa tarifa é inconstitucional, porque não tem como limitar a liberdade de ir e vir, etc., etc. E aí o desembargador, o assunto não está ainda concluído, disse o seguinte, nós vamos rever isso à luz do consequencialismo. Ou seja, será que nós vamos deixar que a ilha se degrade ou é melhor cobrar um valor de entrada para que se inverta exclusivamente na manutenção de um parque ecológico no arquipélago de Cairu, não é? Quer dizer, isso é consequencialismo, é ver a lei como consequência, é ver a lei efetivamente nas suas consequências jurídicas, nas suas possibilidades jurídicas. Quer dizer, já não há mais como, na verdade, se ter a lei voltada ao seu texto abstrato, né? Ela tem que ser compreendida na sua dimensão social, né? A sua dimensão social. Por exemplo, alguém disse assim, a Constituição não tira férias na pandemia. E aí, eu posso ir e vir livremente ou o lockdown está permitido na pandemia para evitar? Para evitar o debate, vamos supor que esteja demonstrado que a redução de circulação impede a transmissão do vírus. Nesse caso, é possível a redução de circulação ou eu tenho que interpretar a norma segundo o tempo em que ela está em vigor? Olha a pergunta que eu estou fazendo, a provocação que eu estou fazendo para vocês. Será que uma mesma norma pode adequadamente ser interpretada diante de uma mesma Constituição, segundo a variável do tempo, segundo a variável das circunstâncias, segundo aquilo que em ciências naturais, em química se chama CNTP? Que diabo é isso? Quem sabe aí o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Muito bem. Quem foi que disse aí? Eu falei junto com o Rodrigo, eu acho. Pronto. Condições normais de temperatura e pressão. Então, a lei é feita na CNTP, Jaqueline e Rodrigo. Na CNTP, não é? O que quer dizer isso, gente? O que quer, na verdade, significar que a lei é aplicada na CNTP. Eu vou contar um caso a vocês, para que vocês entendam bem essa situação, da Áustria. No início do século passado, século XX, havia uma lei que dizia o seguinte, na Áustria, diante da Constituição austríaca, que toda viúva, quando falecesse, evidentemente, o marido, a partir da data do falecimento do marido, tinha direito a um percentual do que ele ganhasse em vida. Ótimo, maravilha, o Estado quer pagar, está ótimo. E que os viúvos teriam igual direito se demonstrassem
que dependiam economicamente das mulheres. Vejam, para a mulher, ela tem o direito, tá certo? Ela está lá e ela tem o direito. Para o homem, terá se provar a dependência. Em 1966, entrou-se com a ação de inconstitucionalidade. Olha, essa lei é inconstitucional, porque cria uma diferença entre homens e mulheres. Os homens têm que provar a dependência das mulheres, mas as mulheres não precisam provar a dependência dos homens em vida. O direito à pensão da mulher é automático, mas o direito à pensão do homem em relação à sua esposa falecida depende de comprovação. Como é que a Corte resolveu essa coisa? Bom, a Constituição era a mesma. A Corte mandou para o Departamento de Estatística, que, aliás, é uma das grandes fórmulas de hoje de se interpretar o direito, é estatisticamente. E aí está a grande questão da interpretação da lei, é interpretar-se estatisticamente. E lá vieram, depois de uma série de questionamentos para o órgão estatístico de pesquisa, eles disseram, olha, em 1910, o número pode não ser exato. Quando essa lei foi criada, as mulheres não ocupavam o mercado de trabalho. As mulheres eram do lar. Aliás, a mulher do Michel Temer era prendada, recatada e do lar, né? Era prendada, recatada e do lar, né? Era a mulher do Michel Temer. Soube que se separou, mas não sei, né? Talvez cansada de ser tão prendada, ou talvez enjoada de ser tão recatada, ou talvez enfastidiada por ser do lar, não sei. Eu sei que ela era prendada, recatada e do lar, como eram as mulheres na época de 1910. Agora circula uma outra questão de que uma mulher... Eita, povo preocupado nessa questão, se traiu ou não traiu o marido, se foi em nome de Cristo ou não foi, etc, etc. Uma mulher que teria tido relações com um morador de rua, né? Isso virou... Mas é só parênteses que não tem nada a ver, não aprenda essas besteiras comigo. Mas a lei austríaca, que era de 1910, aí o Departamento Estatístico trouxe um dado curioso, disse que após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres já ocupam 45% do mercado de trabalho. E aí o que a Corte Austríaca diga? Embora a lei tenha sido reconhecida como constitucional todo esse tempo, mas ela trabalhava o substrato fáctico, a causa subjacente de que a mulher não ocupava, era presumivelmente dependente do marido. Era presumivelmente dependente do marido. Era presumivelmente dependente do marido. E disse, a partir de agora, ela já ocupa 45%, 42% do mercado de trabalho. O que a Corte disse? A norma é a mesma, a Constituição é a mesma, mas a atual interpretação constitucional gera o seguinte dilema. Ou você, legislador, exige a prova da dependência do marido da mulher, ou dispensa dos dois. Eu lhe dou um prazo de 1 ano, e aí se criou lá a figura do apelo ao legislador para que você corrija essa lei. Ora, o que aconteceu? A lei era a mesma, a Constituição era a mesma, e até os julgadores poderiam ser os mesmos, sem que houvesse qualquer tipo de contradição, sem que houvesse qualquer tipo de contradição. Estão percebendo qual é a dimensão da responsabilidade, ou de você enxergar a lei na sua temporalidade? A questão da temporalidade é fundamental para a compreensão das leis.
Nas ordenações manuelinas, se diziam que todos os que fossem encontrados em situação de adultério seriam degredados, salvo se fosse um dos desembargadores, um dos nobres da corte, né? É evidente que ninguém mais toleraria isso. Ou o adultério, como é de ser normalmente, como eu defendo, é um assunto interno entre o casal, né? E cada dia mais tende a ser isso, né? Ou, na verdade, não havia porquê ter. Então, essa ideia da temporalidade do direito, quer dizer, não há um direito, é porque eu falei da fake news, não há um direito que seja falso, quer dizer, a aplicação do direito, a leitura do direito vai variar segundo o tempo, mesmo que a norma escrita não varie. Quer dizer, não se pode dizer, olha, essa interpretação estava errada e agora nós vamos mudar para a interpretação correta. Não, a interpretação era correta naquela época e ela agora, na verdade, se torna incorreta porque os fatos, quer dizer, as causas subjacentes mudaram. Então, vejam bem, estudar a teoria das causas subjacentes é fundamental para que nós possamos poder... eu vou tentar discutir com vocês na próxima aula essa questão das causas subjacentes, que é muito importante. Vou anotar aqui. É porque o direito como um fenômeno temporal... Vejam bem, os leões se comportam, desde que se conhece a história da leonidade, desde do mesmo modo, não evolui. O João de Barro faz a casa dele o tempo inteiro, mas o homem, ele muda o espectro social da vida, até que Recasa Seixas diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, e eu ainda diria, mas eu sou muito mais as minhas circunstâncias. Claro que, por exemplo, eu chego a dizer o seguinte, vocês acham que ofende a honra de um árbitro de futebol, uma torcida, pode ser deseducada a torcida, gritar depois de um pênalti marcado, ladrão, ladrão, ladrão? Ninguém está, na verdade, ofendendo ou dizendo que aquele árbitro é desonesto. É absurdo, esse pênalti está errado, ou outro tipo de coisa. É diferente de você dizer fulano de tal é desonesto. Quer dizer, então, a contextualidade, quer dizer, a norma não é texto. Porque texto sem contexto é pretexto, né? Texto sem contexto é pretexto. E eu vou ver se tento, por exemplo, os poetas têm uma dimensão os poetas têm uma dimensão muito grande sobre essa questão. E eu vou ver aqui se encontro para vocês. Eu gosto muito de fazer essa simbiose. É a ideia da temporalidade, que vale para o direito como para a vida. Estou tentando localizar aqui, me deem só um segundinho. Aqui,
Programa ao vivo é assim mesmo. Só mais um segundinho. Quero mostrar alguma coisa para que a gente compreenda com mais clareza. Vou ver se eu seleciono antes. Se alguém conseguir achar antes de mim, é só buscar a música Refazenda e pode colocar. Eu sou teimoso, vou continuar aqui pesquisando no Google. Se vocês quiserem ajudar, Refazenda, Gil. Oi, professor, bom dia. Eu enviei o link aí no chat da música. Ah, que ótimo. Preste atenção à letra dessa música, acho que vai. Tem uma pergunta ótima aqui que eu já respondo. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos traga frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. A
Abacateiro, serás meu parceiro solidário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda eu me ensino a fazer venda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroma. Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como pato e leão. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra Temporão. Enquanto tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem. Todo tamarindo tem. Cedo, antes que o janeiro doce manga venha cedo também. Uma doce manga de janeiro. Serás meu parceiro solidário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer vida, que eu te ensino a namorar. Refazendo. Ok, é o que basta. Então, vejam, qual é o significado disso? De que tudo tem sua época, de que o fruto temporão não é o normal. De abacateiro acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos teu recolhimento, é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, e à noite será melão. Abacateiro, sabe bem ao que eu estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu azedo doce cedo, antes que janeiro, doce manga venha a ser também, né? Então, é a ideia da temporalidade contrastada com uma determinada lei. Então, o que a Suprema Corte decide na Áustria? Olha, essa lei já foi constitucional, mas os fatos mudaram e ela se tornou inconstitucional. E aí vem aqui, por exemplo, o Rodrigo com uma pergunta excelente. Estela, obrigado pelo link. Eu poderia ter aproveitado, quando eu for assim, vou pedir ajuda de vocês. O artigo 37 diz, Rodrigo, da Constituição Federal concebe a legalidade como princípio. Não concorda? Rodrigo, para mim a questão é a seguinte: o ser princípio não é, na verdade, o estar enumerado na Constituição. O princípio independe da Constituição porque ela é, na verdade, autossustentável, o que garante, na minha visão de ser, ou seja, o que eu quero dizer? A lei e a mesma Constituição são irrelevantes para dizer o que são princípios. Porque, na verdade, por exemplo, se a lei não diz, a lei fala a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. Uma vez eu fui fazer uma seleção para o professor substituto e ele virou e disse, os conhecidos LIMP, e eu não sabia que diabo era LIMP. Aí, uma hora, os conhecidos LIMP, eu digo, vou passar por ignorante. Mas aí eu disse, me desculpe, amigo, não vou lhe interromper, não é o hábito, mas é para eu compreender a sua fala. O que quer dizer LIMP? Ele olhou para mim e disse assim, esse cara é professor de Direito Administrativo? Professor, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal.
Aí eu disse, está limpo, está tranquilo. Tá, obrigado pela ajuda, né? Era daí, estava limpo, né? Aliás, às vezes a gente, Estela, às vezes a gente pensa que está aprendendo direito, mas não. Existem várias fórmulas. Olha, o princípio, a liberdade não está posta como princípio na Constituição. Mas veja bem, faz sentido existir o direito sem liberdade? O sol tem liberdade de brilhar ou não brilhar todos os dias ou todas as noites? Não tem. Então, tudo aquilo que, na verdade, por que não existe um direito sobre a vida dos gatos? Porque os gatos vão se comportar independentemente do que nós queiramos, né? É da essência do direito trabalhar com a variável liberdade. Por que eu não faço um direito, por exemplo, da geometria, para dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Porque por onde quer que você ande, se você trabalhar com geometria euclidiana, você vai encontrar que a soma dos quadrados dos catetos será sempre o quadrado da hipotenusa, porque é um raciocínio meramente abstrato, independentemente do tempo, independentemente do espaço e independentemente do valor. Como o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Aqui na Grécia, na China, onde quer que seja. Então, é pressuposto principiológico a liberdade. No entanto, a liberdade não está posta na Constituição. Então, a primeira demonstração, Rodrigo trouxe um dado falseável, que eu posso demonstrar o contrário. Na verdade, ele diz, o artigo 37 da Constituição, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que não basta a Constituição proclamar para se tornar princípios, que há princípios que não estão na Constituição e que são princípios, e há enunciação de supostos princípios que estão postos na Constituição, mas que não são princípios. Porque se eu admitir que a lei é um meio de garantir a segurança jurídica, se eu garantir que a lei é um meio de ter a segurança jurídica, e se eu, na verdade, estabelecer que há uma diferença entre princípio, meio e fim, eu não posso admitir que a lei seja, ao mesmo tempo, um princípio e um meio, e muito menos um fim. Não. Já imaginaram, por exemplo, como seria um arbítrio se a lei fosse uma finalidade em si mesma, sem nenhuma consequência prática? Olha, você faz assim porque tem que ser feito assim, não é? Imaginem que eu dissesse assim, olha, gente, vamos criar a seguinte norma interna aqui entre nós. Vamos entrar nessa sala virtual pela ordem alfabética. Então, se tiver alguma Ana, vai entrar primeiro, Tamires vai ficar para o fim, Rodrigo mais lá para o fim, Tainá vai chegar no fim, Denildo nem inicia, mas está no meio. Aí vocês vão dizer, mas Celso, que maluquice é essa? Eu chego no horário e cada um vai chegando. Eu digo, não, mas isso é o fim. A lei, mas você diz, mas você quer o quê com essa lei? Você quer chegar aonde? E aí você está dizendo, ela é meio para assegurar o quê? Ela é meio para assegurar o quê? Ela não é início. Ela não é início, porque só Raul consegue dizer, eu sou o início, o fim e o meio. Né? Ou seja, eu sou tudo, eu sou de uma abrangência logicamente contraditória. Né? Quer dizer, a religião é um meio de eu me ligar a Deus, ou a um Deus, ou a alguém que seja. Ela não é um fim, não é um culto vazio, ela é um meio. Então, na verdade, se nós trabalharmos uma questão lógica, essa é a grande dificuldade que nós temos de
trabalharmos com uma lógica que anteceda, que, na verdade, nos crie essa perspectiva do que é que pode iniciar. Porque, se vocês observarem, quanto mais leis, melhor. Se a lei é principiológica, então eu estaria mais seguro quanto mais leis houvesse. Mas eu já tenho dito e usado, em matéria tributária, a lei gera insegurança. Quantas leis que criam impostos, que mudam impostos, e você se perde num cipoal desse e diz: entrego isso, minha declaração de renda, para um contador, porque eu não consigo entender essas filigranas ou esses dados ou essas situações que tem. Então, a lei ela atende à segurança jurídica. E aí, Celso, prove que, por exemplo, no embate entre a lei e a segurança, que um dos dois prevalecerá. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: se você tiver uma lei que gere insegurança jurídica, qual dos dois você preservará, a lei ou a segurança jurídica? Eu queria ouvir uma opinião de vocês, qualquer que fosse ela, só para a gente começar a debater. Quer dizer, se eu tiver, na verdade, que criar um impasse, olha, essa lei está me gerando insegurança jurídica. Diga aí, Hildon, o que você acha? Eu privilegiaria a segurança jurídica em primeiro lugar, porque, inclusive, a própria lei pode retroagir para garantir essa segurança jurídica, né, em matéria penal, mas ela não pode retroagir para prejudicar o réu, porque geraria uma insegurança do cidadão contra o Estado, né? Notem que a segurança jurídica é uma garantia contra o Estado. Quer dizer, ela tem uma data histórica. Qual é? A da Revolução Francesa. Quando vem a Revolução Francesa, o Estado era monárquico, absolutista e mercantilista. E aí, vejam o que eu disse: monárquico, absolutista e mercantilista. E aí, o que se quis? Quais eram as garantias da Constituição francesa que passou a ser modelada? O Estado não me prende arbitrariamente, chamado garantismo. O Estado não vai me cobrar impostos com efeito de confisco. O Estado não vai me conhecer. Isso veio, por exemplo, para os Estados Unidos, com a frase de um juiz da Suprema Corte, que eu adoro, ela em inglês me parece muito sonora: The power to tax involves the power to destroy. O poder de tributar envolve o poder de destruir. E isso veio, por exemplo, para a nossa Constituição: não serão usados tributos com efeito de confisco. Porque enquanto que a lei que institui o tributo organiza a sociedade, a lei que exagera na cobrança do tributo desorganiza a sociedade, destrói a sociedade. Quer dizer, ela tem um limite, ela tem, na verdade, uma dimensão. É isso que eu queria que vocês compreendessem, ou não compreendessem, ou contestassem, mas simplesmente perdessem a inocência. O que eu quero que aqui vocês saiam desse curso de temas aprofundados? Que vocês percam a inocência. Quer dizer, você pode continuar a afirmar que a lei é um princípio, etc., etc., até para as provas de concurso. Continuem afirmando, porque o pessoal ainda não sabe disso, tá? Então, a legalidade é um princípio, o pessoal não sabe disso. Mas, para você, é mais ou menos aquela coisa do santo do paoco. Já ouviram essa expressão, santo do paoco? Era uma forma de que os brasileiros colonizados queriam driblar o pagamento do tributo, do quinto do ouro, por isso que se passou a usar a expressão quinto dos infernos, porque era um tributo considerado exagerado, e eles aí passavam nas procissões, porque ninguém
a veneração, na época ninguém iria mexer numa imagem, e a imagem era toda oca, e lá dentro botava-se o ouro, escondia-se o ouro, então era o santo do pau oco, né? Ele era oco exatamente para... então, essa legalidade como princípio é um santo do pau oco. É um santo do pau oco, ou seja, ela é um meio que foi feito como garantia, sim, para quê? Para eu dizer, o Estado pode fazer, e vocês já viram em Administrativo 1 e 2, somente o que a lei autoriza. E o cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíba. Essa relação é, em boa lógica, assimétrica. Assimétrica, porque enquanto eu, cidadão, vou pedir que alguém, na verdade, me use a norma proibitiva, ele, Estado, tem que ter a norma autorizativa. Não são conversíveis as duas possibilidades. O cidadão, então, quando eu criei a legalidade, eu criei como um instrumento de proteção ao Estado, como garantia do cidadão. Se ela é garantia do cidadão, ela é garantia da segurança jurídica, ela é garantia efetivamente da segurança jurídica. Ela não pode, na verdade, ser início, ela não tem um significado implícito em si mesmo. Um vereador me perguntou uma vez, você vai votar em mim? Eu disse, não. Mas você não viu que eu tenho 300 projetos de leis apresentados na Câmara dos Vereadores? Eu digo, por isso mesmo. Porque o que nós estamos precisando é enxugar a legislação. É enxugar a legislação. Se vocês pegarem as leis... olha, a última vez que eu pude verificar, o Estado da Bahia tinha 9.000 e tantas leis, das quais 5.000, em números redondos, declaram de utilidade pública a Associação dos Moradores de Vila Matos, que é meu vizinho, são meus bons vizinhos aqui. Então, 5.000 leis para declarar de utilidade pública que terminam não valendo nada. Isso é um tumulto, é uma inflação legislativa que você, na verdade, não consegue trabalhar de modo nenhum. Quer dizer, o importante, na verdade, a lei exige, por não ser princípio, e aí, Rodrigo, por não ser princípio, ela exige uma causa subjacente. E esse é o sistema, por exemplo, norte-americano, da teoria da causa subjacente. E isso tem levado, por exemplo, quais são as defesas que se fazem nos tribunais americanos? De um modo geral, e isso vale em qualquer dos estados norte-americanos, salvo a Louisiana, que tem uma base francesa, né? É o único que ainda reage, mas é o estudo das causas subjacentes. Vou dar a vocês um exemplo do estudo das causas subjacentes. Um tribunal decidiu que, durante um tempo, que a liberdade de expressão garantia a produção de filmes pornográficos, a produção de filmes pornográficos. E aí, bom, os filmes pornográficos começaram a ser editados e começaram a ser passados. E esse mesmo tribunal se enfrentou aí, um cidadão disse, bom, o produtor dos filmes pornográficos pode fazer isso, mas eu não posso fazer show de striptease ao vivo. Por quê? Ele pode vender na coisa e a minha casa noturna não pode produzir show de striptease ao vivo. E aí, o que é que os advogados trabalharam? Qual é a causa subjacente da liberação do filme? A liberdade de expressão. Qual é a causa subjacente da proibição dos shows de striptease ao vivo? No mesmo estado, na verdade,
a avidez masculina, por produzir o toque, por gerar a prostituição, por esperar as atrizes pornográficas, que se elas já praticavam sexo no palco, com muito mais razão aceitariam um pagamento. Então, era para evitar a prostituição explícita e com cenas de violência. Então, o advogado que iria buscar fazer a defesa da proibição também, da proibição dos stripteases ao vivo e da liberação do striptease no cinema, ele dizia, olha, a causa subjacente de um é a proteção da pessoa humana e a causa subjacente no outro é a liberdade de expressão. Entenderam qual é o papel que a causa subjacente representa na interpretação da norma? Quer dizer, a causa subjacente ela não pode, na verdade, ter essa coisa. Mas o que eu propus para vocês como desafio foi, digamos, no embate entre a lei e a segurança, e o Dom já me disse que ele fica com a segurança. E eu disse que eu fico com a segurança, embora isso seja jogo sujo, porque todo mundo fica, poxa, eu vou ter que enfrentar argumentos dizendo que eu fico com a lei e tal, porque o professor já disse que fica com a segurança, eu deveria ter deixado o debate, mas paciência, eu já disse e vou tentar mostrar que sempre que há uma segurança em jogo, prevalece a segurança, mesmo que se tenha a ilegalidade, prevalece a segurança mesmo que se tenha ilegalidade. Vou dar um exemplo muito grande de dar contramão é ilegal, mas a segurança jurídica de proteção à vida faz com que a ambulância possa e deva dar contramão. Ela pode e deve dar a contramão para salvar a vida. Ela não está obrigada a respeitar o sinal vermelho. O mais importante ali dos valores é salvar a vida. É salvar a vida. Na verdade, é um valor que gera uma segurança muito maior. Você já imaginou o paciente sendo conduzido? Rodrigo quer se manifestar? Acendeu a luzinha ali. Rodrigo? Professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. A questão é a seguinte, se a gente partir, por exemplo, para considerar aquela dicotomia entre regras e princípios, que princípios são mandamentos de otimização, no momento que o senhor concebe a ideia de que a segurança jurídica prevaleceria em face dos princípios, o senhor, então, derruba essa concepção de legalidade como mandamento de otimização. Então, portanto, você consideraria a legalidade como regra nessa dicotomia? Para mim, a legalidade é um preceito, é uma regra, não é principiológica, porque ela não atende. Claro que eu sou minoria escassa nisso aí. Você pode continuar sustentando que ela é princípio, porque, na verdade, é a imensa maioria dos que vão, no meu modo de dizer, irrefletidamente, quer dizer, então, princípios, regras, preceitos, para mim, os princípios são normas também. Tá? Quer dizer, para que tenha força com a gente, são normas. Então, eu diferencio normas principiológicas e normas procedimentais, regulatórias, preceituais, etc., etc., etc. O princípio que diferencia para mim, Rodrigo, o princípio é de que ele não precisa se suportar em um outro precedente, ele não precisa se suportar. Por exemplo, se eu disser que a segurança é um princípio, se eu dizer, por que você quer segurança? Se eu disser que a liberdade é um princípio, você diz, para que você quer liberdade? Se eu disser que a vida é um princípio, para que você quer vida? Agora, investigue se um não está em função do outro. Quer dizer, se um, na verdade, não está em função do outro. Quer dizer, um mínimo de liberdade é fundamental que a gente tenha dentro dessa situação.
Então, a grande questão no embate da segurança, vou dar um caso a vocês, antigo já, foi um caso de um estudante de medicina que estava para concluir o curso de medicina, quando se descobriu, denunciaram, que ele tinha, que o ensino médio dele não valia nada, porque era uma escola, vou usar a expressão comum, na época não se dizia isso não, fake, não autorizada pela Secretaria de Educação do seu estado, né? E aí o Superior Tribunal de Justiça disse, olha, eu não vou anular o curso de medicina dele todo, não, ele está sendo aprovado, está indo adiante, deixa para lá, ele já mostrou, ele estava de boa fé, eu vou preservar esse tipo de situação. E, a partir daí, nós vamos encontrar jurisprudência farta. Atenção, gente, parênteses aberto. Jurisprudência farta. Não me digam, por favor, que vocês encontraram uma jurisprudência. Vocês encontram uma decisão. Essa decisão em conjunto vai formar a jurisprudência, ou seja, vai formar o entendimento. Muitas vezes eu posso dizer, há decisões em ambos os sentidos, portanto, não há jurisprudência formada, não há cuidado com a língua, porque ela é traiçoeira. Quer dizer, jurisprudência é uma concepção abstrata que reflete uma tendência, que reflete um caso pelo qual os tribunais se pautam, um caso pelo qual se gera uma expectativa, um caso pelo qual se gera, na verdade, a possibilidade de se encontrar. Então, eu não encontro uma jurisprudência. Às vezes, desembargadores, ministros até dizem, eu trago aqui uma jurisprudência no seguinte sentido, eu trago uma decisão, eu trago um precedente. Agora, quando eu digo assim, a jurisprudência é farta ou é uníssona nesse sentido, significa que o conjunto é a diferença entre o gênero e a espécie, tá? Quer dizer, um rebanho, na verdade, é formado por N ovelhas, né? De idades diferentes, de perfis diferentes, etc., etc., etc. Quer dizer, de unidade, né? Quer dizer, 10 soldados não formam um exército, principalmente se um for de um país, outro for outro, podem estar reunidos até num lugar distante, não são um exército naquele momento, né? O exército exige um plexo homogêneo, quer dizer, como a jurisprudência pede uma homogeneidade. Quando você fala de jurisprudência, você fala de homogeneidade. Em que outra situação, por exemplo, a jurisprudência se fixou no prestigiar a segurança jurídica? Nas pensões do INSS, que decorrido determinado prazo não são mais devolvidas, mesmo que ilegais. Por quê? Porque a viúva, porque o viúvo, porque o filho, porque depois de receberem por vários anos, não vão ter que devolver simplesmente porque eram ilegais. No estado de Santa Catarina, se construíram casas populares em área de preservação ambiental e, no entanto, se manteve a ilegalidade, mesmo sabendo-se que os danos maiores seriam, na verdade, os de proclamar-se a ilegalidade sem nenhuma vantagem sobre a segurança jurídica. Vejam bem, a lei é um espelho da segurança jurídica, mas se esse espelho estiver distorcido, como ocorre nos parques que fazem de propósito, aqueles espelhos que engordam, que emagrecem, que elastecem, etc., etc., eu não vou sair me matando, porque eu já sei que o espelho é que deve ser sacrificado, né? Então, a lei é o espelho que deve refletir
a segurança jurídica, porque ela está a serviço disso. Vejam, esse é um raciocínio que eu devo dizer que não é o prevalente, porque a nossa tendência é achar que a Constituição está sempre certa. Não fosse a incultura, ou a insapiência, ou a ignorância de grande e larga margem dos constituintes, né? Quer dizer, é uma irresponsabilidade terrível você entregar uma Constituição a esses constituintes, né? A esses constituintes. Tanto que, se vocês olharem as contradições que a Constituição tem, por exemplo, a Constituição chega a dizer que é assegurado o direito à vida aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ou seja, se você pegar a literalidade da Constituição, você vai ver que o estrangeiro não residente no Brasil não tem direito à vida. Está escrito lá, vejam se tem um engano, me expliquem o que quer dizer isso, que os brasileiros e os estrangeiros residentes no país têm direito à vida. Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, então eu não rezo no altar da Constituição escrita, porque uma Constituição ela não pode brigar com a lógica da existência, né? E, quer dizer, e é exatamente o papel do jurista ter a visão crítica desse processo, ter a visão crítica desse processo. Por exemplo, a eficiência não é sequer um princípio, porque é mais do que isso, é um postulado. A norma que não seja eficiente será arbitrária. Imagine que eu crie uma norma, por que essa norma? Porque l'État c'est moi, porque o Estado sou eu quis assim, vai ter que ser assim. A norma não vai ter que ser cumprida, mas que eficiência ela traz? Não, ela só traz subdesenvolvimento, não, ela só traz, mas eu quero essa norma assim. Vamos gastar, vamos reinstituir a monarquia, com que vantagem? A Inglaterra, para defender hoje a monarquia, diz, olha, ela incentiva o turismo, ela, na verdade, gera tais e tais benefícios. Nós não podemos imaginar que a lei possa ser arbitrária, então é pressuposto dela ser eficiente, buscar um efeito, ter uma metodologia de eficiência. E olha aí a grande sacada que eu vou colocar para vocês em final de aula provocativamente. Se a eficiência é postulado de toda norma, porque a norma se torna arbitrária quando não for eficiente, é inconstitucional a lei ineficiente. A lei que não seja eficiente, ou a lei que conspire contra a eficiência, a lei que nos leve, por exemplo, ao subdesenvolvimento, à pobreza, à escravidão, à miséria, ela sequer prevalece. Vamos imaginar o seguinte, se um juiz enlouquecido, ensandecido, disser que Manuel é escravo de João, essa sentença jamais vai transitar em julgado, porque ela, na verdade, conspira contra toda a estrutura da segurança e da eficiência. Agora, onde, Celso, nós vamos encontrar a segurança e a eficiência? Me cobrem para a próxima aula. Eu adoro fazer esse suspense assim, como cena dos próximos capítulos, a razoabilidade e a proporcionalidade. A razoabilidade como garantia da segurança jurídica e a proporcionalidade como garantia da eficiência jurídica, como realização, como encarnação, como materialização, como espelhamento da eficiência. A proporcionalidade é o espelhamento da eficiência. A norma só é eficiente quando ela é proporcional e a norma só gera segurança quando ela é razoável. Ela só gera segurança quando ela é razoável. Eu me lembro, vou dar um caso só muito pequeno para vocês verem aqui, quando eu falo de razoabilidade, eu não falo de brincadeira.
houve um tempo em que os estudantes abusavam muito de trancar parcialmente disciplinas. Aí veio uma lei lá da universidade, disse o trancamento é total ou não pode trancar? Não existe trancamento parcial. E um dia veio um aluno, disse, professor, eu estou com um problema, é o seguinte, eu sofri um acidente de carro e o sistema de fisioterapia da universidade só funciona pela manhã. E eu gostaria de frequentar o serviço de fisioterapia, preciso frequentar o serviço de fisioterapia para recuperar meu movimento motor, mas não me sinto impedido de frequentar as aulas à noite. Então, eu queria trancar as matérias da manhã e manter as matérias da noite. E eu fiz um despacho longo, mostrando que a razoabilidade militava em favor da pretensão do estudante, que eu não iria, na verdade, porque ele sofreu um acidente de carro, impedi-lo de frequentar as aulas da noite e não liberá-lo de frequentar as aulas da manhã, porque as aulas da manhã ele precisava ir para a fisioterapia. Não, já que você tranca de manhã e a norma diz que o tudo ou nada, não vale, não há incompatibilidade entre o que eu estou. Gente, foi uma discussão dos diabos, ganhamos por uma maioria escassa no conselho universitário, porque como é que o diretor, coordenador do curso estava violando a lei? Eu disse, eu estou violando a lei para garantir a razoabilidade que homenageia a segurança jurídica. Vejam, que lógica teria eu dizer, olha, já que você não pode frequentar de manhã, também de noite você não venha, não. De noite você não vem assistir a aula aqui, não. Aqui não, ou tudo ou nada. Claro que existe um momento onde há uma incompatibilidade, mas quem vai nos ensinar onde são as incompatibilidades não é a lei, é a lógica. Eu não posso dizer que uma mulher está meio grávida, porque a lógica da natureza impede uma meia gravidez, né? Impede uma meia gravidez. Eu não posso dizer que alguém está em Salvador, mas está no Rio de Janeiro, porque a lógica que veda a ubiquidade é contraditória. Mas quando não houver a contradição, eu não tenho por que deixar de prestigiar em cada caso concreto uma possibilidade sem excluir outra. Quer dizer, quais são os postulados excludentes e não excludentes da aplicação de uma norma jurídica? Talvez vocês estejam um pouquinho espantados, não é? Sabem por quê? Eu vou dar um palpite. Talvez vocês imaginassem, ele vai ensinar um bocado de leis novas para a gente, um bocado de situações, mas eu quero, antes de tudo, semear a dúvida, que vocês saiam daqui confusos. Gente, eu sou mau como o diabo, viu? Eu sou perverso, eu quero que vocês saiam daqui confusos. Sabe por quê? Porque é a pior coisa quando a pessoa chega e diz, eu sei tudo. E aí, modéstia à parte, esse assunto eu domino. Eu nunca tive nenhum assunto que eu dominasse, graças a Deus, né? E, aliás, quanto mais nós evoluímos, mais crescem nossas incertezas. Vejam que uma criança pequena, ela diz, eu quero, eu gosto, eu vou, eu não vou, muito rapidamente. Peguem uma criança de 3, 4 anos de idade, não quero, não quero, faça, não faça. Rapidamente ela tem as soluções para todos os problemas. E os problemas vão crescendo no método de dubitação na medida em que você vai evoluindo no conhecimento. Então, quanto menos certezas eu trouxer para vocês e quanto mais dubitação eu puder provocar, mais satisfeito eu estarei em cumprir as metas do curso. Eu fico, por hora, aqui com vocês, prometendo encontrar-me na sexta-feira, mas na quinta-feira, vejam o grupo do WhatsApp, que eu vou estar traçando já um roteirozinho para orientá-los nessa caminhada, que para mim, ela é muito gostosa. Não sei se para vocês, mas para mim ela é bastante
provocativa, né? Ela não tem nada que você decorar, senão que você pensar. Então, de repente, você não vai mais olhar tão ingenuamente para a lei e dizer, puxa, velex, moritur te salutant, salve a lei, aqueles que vão morrer te saúdam, né? Como era a frase dita a César, ave César, moritur te salutant. Então, desde que vocês percam essa inocência, desde que vocês comecem, aí vocês passarão ao rol dos juristas, aí vocês farão a diferença, porque não se enganem. Direito é uma área com carência de profissionais. Apenas os profissionais que vão vencer em direito são os que fizerem a diferença. Tentem pensar nisso, gente. Tentem pensar nisso. Fazer a diferença, quando você está igual, você fica na plateia. E quando você faz a diferença, você vai para o camarote. Bem-vindos ao camarote da discussão, do debate, do questionamento, da provocação. Muito obrigado. Um bom final de semana para vocês. E a paciência de vocês, para mim, é um prêmio muito grande, a presença de vocês também. Obrigado, até a próxima. Muito obrigada, professor. Bom dia. Obrigado. Até a próxima, professor. Tchau, Obrigado. professor. Bom dia. Obrigado, bom dia, Jaqueline. Bom dia, Estela. Tchau, bom dia, Ian. Vou aqui encerrar para todos nós.